servidores da casa, saudar o nosso presidente, vereador Anilton Gonçalves de Oliveira, aos membros da Frente Parlamentar em Defesa da Água, uma saudação àqueles que estão de forma online também, representantes do Sindiágua, nosso deputado federal Afonso Mota, presidente da UABA, o Ayrton, lideranças comunitárias, o Dimitri, vereadora Edileuza, que está online também, saudar o representante aqui do município, o procurador do município, doutor Cláudio Rosso, Daniel Rosso, perdão, a nossa imprensa aqui, uma saudação especial, eu enxergava o Alex, na pessoa dele eu cumprimento os demais que estão também conectados. Importante reunião da Frente Parlamentar em Defesa da Água Pública, que trata este tema de relevância para o município de Alegrete, em virtude da assinatura por parte do município no novo contrato que foi proposto pelo governo do estado a todos os municípios que têm a sua água sendo tratada pela Corsan. Importante que se diga que nós, nesta casa, fizemos a discussão por várias vezes, com audiências públicas, reuniões, com a importante debate de todos os vereadores, e tanto ouvindo aqueles que são favoráveis a este novo contrato, como também aqueles que pensam, assim como nós, de forma diferente. Nós queremos sempre, enquanto agentes legislativos, devidamente outorgados pela comunidade, exercer a nossa função de fiscalização. E é por isso que estamos realizando esta reunião hoje da Frente Parlamentar. Convidamos os representantes do Sindiágua, convidamos a comunidade, a todos que quisessem participar dessa discussão. E aqui, até em nome da comunidade da Câmara, eu saúdo aqui o professor Milton Gindri, representando aqui também o Partido dos Trabalhadores, Marchiori. Importante a presença de vocês, o Ricardo, que, representando o Sindiágua, junto com o Jader, que é neste momento, o delegado, aqui em Alegrete, representa os servidores. Então, essa discussão nesta manhã, até para que a gente possa, através da frente e através da Câmara, presidente Anilton, dar os próximos passos aí em função desta assinatura que, a meu ver, não cumpriu alguns requisitos, não cumpriu algumas etapas importantes, inclusive de vir para esta casa para ser debatido, para ser discutido e, principalmente, vereador João, ser votado por esta casa. O contrato novo que foi, como denominados aditivos novos ao contrato, que na verdade é um contrato, se mudou, se alterou 50 cláusulas, ele passa a ser um novo contrato. Então, nós estaremos aí conversando, ouvindo e tomando aí determinando algumas ações que este poder estará depois levando adiante. De imediato, eu vou passar a palavra ao nosso presidente Anilton para fazer uma saudação e depois para o deputado Afonso Mota, que também tem pediu a palavra, porque ele tem depois também um compromisso. Presidente Anilton. Caro vereador Moisés Fontoura, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Água, colega vereadora Firmina Soares, que presidiu esta casa no ano de 2021, os demais colegas vereadores, vereador João Leivas, vereador Itamar Rodrigues, atual vice-presidente da casa, procurador do município, doutor Daniel Rosso, uma saudação especial ao Jader e ao Ricardo, do Sindiágua, uma saudação ao representante do escritório regional do deputado federal Paulo Pimenta, o amigo Cláudio Marchiori, vice-presidente do PT,
já saudado pelo vereador Moisés Milton Gindre, quem nos acompanha com muito prazer virtualmente, vimos que mais pessoas estão entrando. Nós queremos dizer rapidamente o seguinte: todos nós que nos posicionamos contra a atitude do prefeito de assinar o aditivo sem consultar a Câmara de Vereadores, embora nós entendamos que há a obrigação, pelo que dispõe a lei orgânica nos seus artigos 31 e 62, todos irão tomar medidas necessárias para discutir este aspecto e também cláusulas do contrato. No nosso caso da Câmara, nós vamos interpor ação no nome da Câmara, discutindo a questão da competência para esta matéria, porque, claro, se vencermos a ação, a Justiça entender que tem que passar pela Câmara, aí o prefeito enviaria projeto de lei para a Câmara e, dentro deste plenário, nós debateríamos os demais assuntos que estão expostos já em ação popular que o Sindiágua vem promovendo nas mais diversas cidades, no nome de cidadãos que queiram participar das ações populares. Nós aqui pretendemos ingressar com a ação civil pública discutindo essa matéria. Mas quero saudar a todos, agradecer a presença do vereador Glênio Bolson, que adentra neste plenário, demais visitantes, e desejar uma ótima reunião e que cheguemos a um senso comum aqui, ao nosso ver, sobre esta matéria, que é de responsabilidade de todos nós. A verdade é que, no nosso entendimento, é preciso ser discutido mais aprofundadamente este aditivo, exatamente pelas consequências que virão depois da venda da Corsã, se houver. Porque a grande verdade é que o governo do Estado, para encerrar, presidente, a grande verdade é que o governo do Estado achava que tinha 2 obstáculos pela frente. O primeiro era retirar do artigo 22 da Constituição Estadual a obrigação da consulta plebiscitária para a venda dos bens públicos. Esse era o primeiro obstáculo, ele venceu. E o segundo obstáculo que ele entendia que tinha era exatamente a Assembleia Legislativa ser favorável à venda dos bens públicos, aprovar a venda da Corsã, no caso. E ele venceu esse obstáculo. Só que o terceiro obstáculo, e me parece o mais difícil, era exatamente os aditivos contratuais e a posição majoritária de prefeitos contrários a este aditivo. Aí o governo começou com aquilo que não se faz com ninguém, que é utilizar de falsas promessas ou promessas que não quis escrever para os municípios contratualmente, propondo melhoras aqui, melhorias acolá, para que os prefeitos assinassem, é o que acabou acontecendo aqui com o caso de Alegrete. Nós sabemos que não houve nenhuma má-fé, foi tudo na ideia de que o Estado poderia beneficiar o município em o prefeito assinando o aditivo, mas todos nós sabemos que isso não vai acontecer. A assinatura do aditivo é o maior prejuízo para o município do que qualquer benefício de ordem de infraestrutura ou qualquer outro aspecto para o município de Alegrete. Era isso, presidente. Obrigado, presidente Anilton. Consulto o deputado Afonso Mota, se está online. Acho que ele tinha uma entrevista, agora deve ter saído. Eu passo a palavra, então, para fazer a sua consideração ao Ricardo. Peço que o pessoal ali... O Rogério primeiro? Então, vamos passar a palavra, então, ao Rogério, representando o Sindiágua, para fazer a sua
saudação inicial. Bom dia a todos, bom dia ao nosso vereador Moisés aí, proponente aí dessa comissão. Bom dia ao nosso presidente da casa, o vereador Anilton, todos os vereadores aí que estão presentes, aos nossos colegas da Corção, o Ricardo e o Jader, que estão aí também, a todos os participantes, aí, o pessoal da comunidade como um todo aí do Alegrete, para discutir esse importante tema, né, que nós estivemos aí. Aliás, tem que enaltecer muito o trabalho desta Câmara de Vereadores do Alegrete pelo alto grau, né, de debate que tentou implementar aí no município. O debate só não foi maior porque o prefeito não enviou oficialmente, né, esse documento para a casa para ser analisado como deveria ser, aliás, como manda a lei orgânica, né, e como manda a legislação tanto da 11.445, que é a lei federal do saneamento, que diz do controle social sobre a formulação das políticas públicas de saneamento no município, nos municípios brasileiros e, em especial, aí no município de Alegrete. Então, como não houve essa proposta de debate por conta do prefeito, a comunidade ficou sem saber muito do que estava por acontecer, né? E o prefeito decidiu unilateralmente, né, solitariamente, assinar esse documento que traz inúmeros prejuízos, como o vereador Hamilton já frisou muito bem, traz inúmeros prejuízos à comunidade do Alegrete. Nós precisamos pontuar isso, vereador Moisés, para que a comunidade saiba que, primeiro de tudo, nós temos que discutir se havia a necessidade da assinatura desse aditivo. E a gente chama de aditivo só por uma questão mesmo de nominar o documento, porque, na verdade, é um novo contrato. O contrato original de Alegrete tem 50 cláusulas. O nosso contrato de programa do Alegrete tem 50 cláusulas, né? E esse contrato passou pelo crivo da Agergs, passou pelo crivo do Ministério Público, pelo crivo da Câmara de Vereadores e pelo crivo também da população nas audiências públicas que formataram a autorização para que o município assinasse o convênio de cooperação com o Estado do Rio Grande do Sul. Pois bem, todo esse trabalho gerou, então, na época, um contrato de 50 cláusulas entre o município de Alegrete e o Estado do Rio Grande do Sul com a Corsan. Pois bem, esse documento que o prefeito acaba de assinar tem 58 mudanças. 58 mudanças. Então, um documento que propõe 58 mudanças num documento oficial que tem 50 cláusulas, jamais poderá ser chamado de aditivo. Então, nós precisamos discutir isso, vereador Moisés, e é para isso que a gente está aqui à disposição. Ficamos aqui no aguardo para poder trazer as informações, né, que nós já tanto discutimos, tanto debatemos, e para mostrar para a população do Alegrete aonde que estão os furos desse documento que o governo apresentou ao prefeito, e o prefeito, no seu entendimento, a gente conversando também com o nosso amigo Daniel, que é o nosso procurador jurídico, a quem manda um abraço, do seu entendimento, né, que a gente julgou que estava acontecendo, e de última hora o prefeito decide, então, assinar. Certamente o prefeito tem suas boas intenções, sim, para com o município de Alegrete, mas neste ponto o prefeito se equivocou muito feio, muito grave, e coloca, assim, em risco, além do serviço de saneamento no município do Alegrete, o preço da tarifa que o usuário vai pagar, porque ele já autorizou, em 2 momentos, nesse documento, um aumento acima da inflação dessa tarifa. Então, é isso que nós queremos discutir hoje, nessa audiência aqui, com os vereadores do Alegrete. Muito obrigado, inicialmente, por esse espaço, vereador Moisés. Eu convido o procurador do município, doutor Daniel Rosso, que faça parte da mesa aqui, também faça uma sua saudação inicial, e aí depois já vamos abrir a palavra aí para os vereadores, de forma presencial e também de forma online, aqueles que quiserem fazer as suas manifestações. Muito bom dia a todos.
Bom dia, vereador Moisés, presidente desta comissão. Bom dia, vereador Anilton Oliveira, presidente desta casa. Demais vereadores aqui presentes. Sindiágua. Uma breve manifestação para... Se me dão licença de eu tirar a máscara. Obrigado. Uma breve manifestação para esclarecer por que o Poder Executivo não enviou ao Poder Legislativo o aditivo, né, antes de fazer a afirmatura do mesmo. É pelo seguinte, né, o artigo 31 da Lei Orgânica do Município é bem claro, que diz que contratos de concessão, né, pública devem passar, né, para o Poder Legislativo. Só que contratos novos. Então, fazendo a leitura aqui do dispositivo legal, diz o seguinte, artigo 31 da Lei Orgânica. A concessão ou a permissão de serviço público somente será efetivada com autorização da Câmara Municipal e mediante contrato precedido de licitação. Parágrafo único. Os serviços concedidos ou permitidos ficarão sempre sujeitos à regulamentação e à fiscalização municipal, cabendo à aprovação da Câmara Municipal as tarifas respectivas, bem como as suas majorações. Então, isso aqui foi feito em 2010. Né? O contrato de permissão com a Corsã, que inclusive teve dispensa de licitação, porque a Corsã é uma sociedade de economia mista, e a lei de licitações permite que os entes públicos contratem empresas públicas ou sociedades de economia mista com dispensa de licitação, passou pela Câmara o contrato de programa, na época. Agora é um aditivo. Né? Eu concordo com o vereador Moisés quando ele diz que é um aditivo grande. É um aditivo grande, realmente. Concordo com o Sindiágua quando diz que é um aditivo grande. É um aditivo grande. Nós não sabemos, e infelizmente nós não temos como prever o futuro, se assinar o aditivo com a Corsã é melhor ou pior para o município. Ocorre o seguinte, por que nós fizemos essa assinatura? Porque se o município não assinasse, nós iríamos ficar com um contrato precário e nós não teríamos, isso é importante ressaltar, nós não teríamos a tarifa social mais. Sendo que assinando, nós temos a tarifa social até 2026, se não me falha a minha memória, tem mais alguns anos aí, sem que a empresa, qualquer empresa que compra a Corsã possa aumentar esse valor ou retirar a tarifa social. Se nós não assinássemos, nós não teríamos mais a tarifa social. Tá? Então, assim, eu acredito que é muito difícil, é muito complicado, né? Já fora do ar. Eu acredito que é complicado a gente estar na pele do chefe do Poder Executivo, né? Na pele do prefeito num momento desse. Porque nós estamos tratando de água, de esgoto. A gente sabe que a Corsã não cumpriu algumas metas do contrato atual. Nós notificamos a Corsã, inclusive. Eu enviei uma notificação para a Corsã antes da assinatura do contrato, dizendo, eu enviei notificação para a Corsã e para a Secretaria do Meio Ambiente, que nós não iríamos assinar por vários e vários motivos, inclusive o descumprimento do contrato de programa, de algumas cláusulas do contrato de programa. Interrompeu a conexão? E com essa notificação, nós tivemos, podemos dizer assim que essa notificação foi um poder de barganha que nós tivemos. Com essa notificação, nós conseguimos alterar o contrato que eles tinham mandado, o aditivo contratual, melhor dizendo, que eles tinham mandado inicialmente. Por quê? Porque fica efetivada a assinatura somente se o município aprovar a prestação de contas do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada. Então, nós ainda temos essa garantia, podemos dizer assim,
dentro de 60 dias. E esse prazo de 60 dias ainda não expirou. Vai expirar no mês seguinte, agora em fevereiro. Então, assim, isso não tinha, isso nós conseguimos inserir. Né? Nós tentamos inserir, puxar para 2022, a obra de esgotamento sanitário do Regalado. Não conseguimos. Né? Falaram que era uma obra muito grande, que envolvia muito recurso, e não tinha como tirar de 23, 24 e passar para 22. Tudo bem, vai ser feito em 23, 24. Então, mas nós conseguimos colocar a aprovação, condicionar que o aditivo só fica efetivamente firmado se as duas partes, ou seja, Corsã e município, aprovarem o fundo de gestão compartilhada, todas as prestações de contas que faltam ainda serem aprovadas. Tá? Então, e para encerrar, caso o município não assinasse e se tornando eles podendo não cumprir o contrato de programa que eles teriam que cumprir, Alguém está escutando? isso seria um motivo de rescisão unilateral por parte do município. Doutora Nilton? Só que aí, tudo bem, nós faríamos uma rescisão unilateral, ficaríamos brigando anos na justiça, valores de bens que estão enterrados, difícil de fazer perícia, etc. e tal. E nós teríamos que abrir uma licitação daí para contratar uma empresa para prestar o serviço. Uma licitação na modalidade de concorrência, que é a modalidade mais complexa e mais longa que tem na legislação. Por quê? Porque concessão de serviço público tem que ser por concorrência. E aí nós ficaríamos um ano e meio, 2, num limbo, com um contrato que a Corsã talvez não cumprisse a contento, e até vir uma empresa nova aqui, aprovada na concorrência, para prestar o serviço. Então, essas foram as dificuldades do Poder Executivo e optamos por assinar. Né? Então, assim, volto a repetir, a lei orgânica não exige que aditivo contratual de concessão pública tenha que ser enviado para o Poder Legislativo. Né? Mesmo assim, mesmo a lei não exigindo, tanto é que nós consultamos, inclusive DPM, etc., mesmo a lei não exigindo, era a nossa vontade de enviar para o Poder Legislativo. Só que não tivemos tempo hábil. A assinatura foi às 11h35 da noite do último dia do prazo. Porque nós vínhamos, né, negociando com eles há 1 mês e meio, 2 meses. Então, foi nos 45 minutos do segundo tempo. Nós não tínhamos tempo para enviar. E aí, como a legislação não obriga que seja enviado, nós assinamos e encaminhamos o aditivo para Porto Alegre. Então, né, agradeço a oportunidade, né, e fico à disposição. Obrigado. Obrigado ao procurador do município. Antes de passar a palavra aos colegas vereadores, para suas manifestações, só gostaria de citar que, além deste artigo do 31 da nossa lei orgânica, se nós fôssemos realmente levar a exigência, e até porque pareceres jurídicos a gente contrata, né? A Corsã mesmo gastou alguns milhões para alguns pareceres jurídicos para serem favoráveis à sua privatização. Então, este argumento ele não se sustenta em cima de pareceres, até porque a nossa lei orgânica também trata no artigo 62 que compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município, especialmente sobre legislar sobre serviços de água e esgoto. Se a Câmara de Vereadores não puder legislar sobre água e esgoto, e se isso não foi por mais que diga que o aditivo não é um novo contrato, mas é sim um novo contrato, se isso não é legislar sobre água e esgoto, então eu não sei o que é legislar. E, volto a frisar, é o meu entendimento, independente da posição dos colegas vereadores, a nossa função no Poder Legislativo é fiscalizar. E nós vamos, sim, estar fiscalizando e cumprindo a nossa missão, que é defender o interesse da comunidade. Até porque, desde a assinatura do, entre aspas, aditivo, ou dos aditivos, nós não tivemos uma posição por parte do Executivo quais os benefícios que a cidade vai ter com a assinatura deste novo contrato. Até porque, se é um contrato interessante,
o município deveria ser o primeiro a trazer ele e apresentar no Poder Legislativo e também para a comunidade, né? Até porque nós representamos aqui, cada vereador tem a sua representação dos seus segmentos, da nossa comunidade. Quero também informar que até em razão, talvez, de várias ações que já estão tramitando, inclusive aqui no município de Alegrete já tem uma ação tramitando contra este aditivo, de que ontem o governo do estado retirou, né, a oferta pública que estaria correndo na Bolsa de Valores, em função até destas ações e destes movimentos que estão sendo feitos. Dito isso, eu passo a palavra aos colegas vereadores, vereador João Leivas, vereadora Firmina, vereador Glênio Bolson, vereador Fábio Pérez, aos que estão online, vereador Jaime, vereadora Edileuza, vereador Itamar, aqueles que quiserem fazer a sua manifestação inicial, e aí depois nós damos prosseguimento, então, já abrindo aí para algum questionamento dos colegas vereadores, já que todos receberam o novo aditivo, né, nós passamos, a casa passou para todos os colegas, então puderam ver aí o que está sendo proposto aí neste novo contrato com a Corsan. Me permite uma parte, presidente? Só para... o senhor mencionou ali os benefícios, né, da assinatura do contrato, que o Poder Executivo não trouxe. Assim, nós temos, não por parte, né, do Estado, algumas obras, né, de infraestrutura para a cidade, que o asfaltamento do acesso ao aeroporto, e nós estamos tentando também o acesso ali da 377 até a Avenida Ibiqui. Isso não é nada concreto, por isso que o município não trouxe de forma oficial para o Poder Legislativo, porque não é nada concreto ainda, né? Então, no caso dos benefícios em termos do objetivo e do objeto do contrato, são as melhorias, né, no esgoto sanitário e cumprir o novo marco regulatório no esgotamento sanitário. Tá? Então, assim, é isso aí que a gente... esses são os benefícios que a gente pode trazer. E quanto à ação popular do Sindiágua, não foi o Sindiágua, foi uma pessoa física que ingressou, foi pedido uma tutela de urgência, uma liminar, e essa liminar foi indeferida pelo Poder Judiciário. Tá? Então, porque o Poder Judiciário diz que não compete a ele decidir, em caráter liminar, uma atribuição, né, do Poder Executivo. Foi esse um dos argumentos do juiz. Tá bom? Obrigado. Inscrito o vereador Fábio Pérez. Presidente Anilton, coordenador Moisés. Engraçado, né, secretário? Bom dia para o senhor também. Mas o prefeito veio aqui e fez um tremendo teatro. Reuniu todo mundo, deu esperança, e nos 45 fez isso. Encheu o povo de esperança, né? E está aí. Um governo que não tem atitude, não tem gestão, é isso que dá. Fica totalmente perdido, não sabe por que lado vai, não sabe quem escutar. Se escuta o capeta ou o demônio, então vai. E assim nós estamos. E eu quero ser solidário a vocês, porque desse teatro eu não faço parte. Dessa palhaçada eu não faço parte. E eu não faço parte quando tem deputado do meu partido fazendo isso, que eu não concordo com isso. Porque todas as explicações foram dadas. Todos os benefícios, nós só temos benefícios. Eu quero saudar também o vice-presidente da Câmara, Itamar Rodrigues, e a minha eterna vice-presidente, eterna presidente, Fuca, mas é uma falta de respeito com a população. Existe essa falta, porque quem sai perdendo vai ser o pobre, vai ser aquela pessoa do povo, na qual nós representamos, Moisés, vereadora Fuca, na qual nós estamos lá nos bairros convivendo. Quer dizer, é uma falta de respeito total. Então, eu acho que o senhor está certo quando fala na lei orgânica, no artigo 62, que tem que passar por aqui, deveria passar. Quando interessa para o prefeito, né, ele vem aqui. Quando não interessa, ele foge.
Por favor, gente. Não é só com o trabalhador, não é só com os direitos do trabalhador, é com o direito do cidadão. É o cidadão que vai perder nisso tudo. Que hoje, querendo ou não, a Corsã hoje, né, para nós hoje representa muito para o Alegrete. Pega o exemplo lá de Uruguaiana, pega outros exemplos. Não tem condições. Então, estou devolvendo a palavra, presidente, mas deixo a minha indignação contra essa incompetência, porque eu não gostei, porque fizeram aqui, lotaram, fizeram teatro, e cheio de esperança. Está aí. Tá, presidente? Muito obrigado a todos. Palavra à disposição ainda dos vereadores. Inscrito vereador Anilton. Me inscrevo, senhor presidente. Não, eu até acho que ficaria, de certa forma, enfadonho nós criarmos um debate, doutor Daniel, aqui de caráter acadêmico. Mas acontece que é bom porque fundamenta o debate. Para, afinal, terminar nisso que o vereador Fábio levanta. No final de todas as contas, no final de tudo isso, depois de assinado o aditivo, vendida a empresa, refeito o serviço de água e esgoto na cidade, quem vai pagar mais é a população. Ao final de tudo isso, isso é taxativo, é certo isso. Mas enquanto isso não acontece, o que nós estamos trabalhando para não acontecer, eu quero relembrar um outro aspecto que não foi realçado, viu, doutor Daniel? Sobre também a falta de consulta pelo município. Isso aí não é referido nem nas ações populares. Eu estava olhando a ação popular, claro, porque a ação popular é genérica, é para atingir quase todos os municípios. Tanto que ali na ação popular faz referência ao artigo 31, porque quase tudo que é lei orgânica deve ter o artigo 31, mas não faz referência ao artigo 62, que a nossa tem, que é expressa em relação ao serviço de água e esgoto. Mas nós temos aqui em Alegrete uma lei 3.388 de 2003, ainda sancionada pelo prefeito José Rubens Pilar. E essa lei dispunha sobre a criação do Conselho Municipal de Saneamento Básico de Alegrete. E lá a lei 3.388 de 2003. E lá no artigo 5º, ela estabelece que o conselho criado pela presente lei tem competência para examinar, acompanhar e fiscalizar todos os projetos de saneamento básico a serem executados no município de Alegrete, junto a qualquer empresa executora e a Corsã. Então, essa lei não foi cumprida também, tal qual a lei orgânica não foi cumprida. Este argumento de que, como a Câmara já aprovou a assinatura do primeiro contrato, não haveria obrigação agora de tal providência, não nos parece assim isto ser uma explicação para que não houvesse autorização legislativa para assinatura do aditivo. Lá em outubro de 2010, depois da Câmara apreciar projeto de lei remetido pelo Executivo, que buscava autorizar o Poder Executivo a firmar contrato de programa para a prestação de serviços de abastecimento de água e esgoto sanitário com a Companhia Rio-Grandense de Saneamento, Corsã, se estabeleceu, pela aprovação da Câmara, a Lei 4.589, de 18 de outubro de 2010. Esta lei aqui, por esta lei, a Câmara autorizou o município a firmar o contrato com a Corsã e autorizou também a assinatura dos anexos, que inclusive entram aí o fundo, o Conselho Deliberativo do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada e por aí vai. Ora, é uma lição preliminar, é uma lição
substancial de direito que sempre o acessório deverá acompanhar o principal. Ora, se o principal a Câmara tinha que autorizar a firmatura do contrato, é evidente que, sendo o aditivo um acessório, de melhor forma. Porque se o aditivo está alterando 50 cláusulas, ele está alterando esta lei. Então não haveria compatibilidade jurídica desta lei continuar em vigor e o contrato ter outras cláusulas. Não há quem explique isso. Pode ser o maior escritório de advocacia do mundo, pode ter recebido o valor que a Corsã tivesse que pagar, sei lá, parece que 6 milhões de reais. Mas eles não conseguem alterar, nenhum parecer consegue alterar regra básica de direito. E uma das regras básicas de direito é que o acessório acompanhe o principal. Qual é o principal? É esta lei municipal que está em vigor. Se os anexos dela vão ser alterados, é evidente que a lei tem que ser alterada. Então tem que haver autorização legislativa. Não é por nada que está no artigo 62, incisos, o vereador Moisés leu, incisos 10, e depois no 11, inclusive, repete ainda o artigo 31, concessão e permissão de serviços públicos. Então, ao nosso ver, a nossa ação, que não vai ser uma ação popular, é uma ação civil pública, a ação que a Câmara Municipal de Alegrete vai interpor, a nossa mesa já se definiu sobre isso, nós vamos trocar ideia com os colegas para ver se efetivamente temos maioria para ingressarmos com ação no nome da instituição, mas a nossa ideia é ingressar com ação civil pública exatamente para levar para juízo essa discussão acadêmica, se tinha ou não a Câmara competência para legislar sobre o aditivo. Por que nós pensamos assim? Porque se a Justiça der provimento à ação civil pública que nós vamos ingressar, aí o prefeito terá que enviar para a Câmara um projeto de lei. E aí o resto da matéria que trata a ação popular, um bom texto criado por um competente colega, inclusive é da área trabalhista, mas também trabalha com direito público, o doutor Castrinho, que eu vi que é o autor daquela bela inicial. Aí dentro da casa nós vamos debater os demais interesses, que todos vão culminar com isso, que tem dito o Rogério Ferraz, tem dito o Ricardo, tem dito o Jader, todos têm dito isso, os vereadores aqui da casa, que ao final quem vai pagar a conta é a população. Obrigado, vereador Moisés. Inscrito o vereador Jaime. Me inscrevo depois, vereador Rogério Ferraz. Ok. Senhor presidente Moisés Fontoura, o secretário Daniel Roas, os demais colegas vereadores e participantes dessa excelente reunião aí. Me sinto honrado, vereador Moisés, por fazer parte desta frente parlamentar em defesa da água. Defesa da água, que nós entendemos que a água é vida, ela é vida, é saúde, é o principal, portanto, que o nosso corpo ele necessita de mais de 70% é água, né? Então, a importância que tem para a nossa vivência, e nós não podemos entregar a nossa água a uma empresa privada. Nós temos que ter esse domínio sobre aquilo que é de mais importante, assim, no meu entendimento, acima de qualquer outra coisa, né? E eu entendo que precisamos, sim, de um debate mais amplo a respeito desse aditivo e por fim, a venda da Corsã, né? E eu, ouvindo atentamente aqui as manifestações dos colegas, do vereador Anilton, que tem um conhecimento jurídico muito grande, eu não tenho conhecimento jurídico, né? Mas eu tenho um pouco de interpretação de texto, e eu acho que na lei orgânica do município ela fica bem clara, vereador Moisés, nosso presidente e vereador Anilton, que no artigo 31, como já foi falado, mas é importante a gente
sempre ressaltar aqui para que a gente possa ter embasamento e chegar ao entendimento que é preciso, sim, que essa assinatura venha a esta casa para que seja decidido sobre os vereadores que estão aqui para representar cada uma parte da comunidade, né? E olha o que diz no artigo 31, ó. É bem claro isso, é bem claro. A concessão ou permissão de serviço público somente será efetivado com autorização da Câmara Municipal. E no artigo 62, inciso 10, como já foi falado, né, compete à Câmara Municipal de Vereadores legislar sobre serviços de água e esgoto. Então, para que mais claro que isso? Que compete, que tem que ter a permissão do serviço, a concessão ou permissão de serviço público somente será efetivado com autorização da Câmara Municipal. E lá no 62 fala a respeito que legislar sobre água e esgoto compete à Câmara Municipal. Então, no meu entendimento, eu acho que esse aditivo, que fala que é um aditivo, mas que é uma alteração de contrato, né, como já falaram, que foi alterado mais de 50 artigos, então é preciso sim passar por esta casa, pelos 15 vereadores, para que a gente possa decidir pela maioria se a nossa água do nosso Alegrete ela pode ser transferida para uma empresa privada ou não. Esse é o meu entendimento, a minha participação da fala neste momento é essa, mas eu quero dizer para todos que podem contar conosco, com o nosso gabinete, comigo, como vereador aqui, que eu estou sim em defesa que a nossa água precisa ficar com nós sim, e não terceirizar. Muito obrigado. Obrigado, vereador Jaime. Passo a palavra agora ao vereador Glênio Bolson, fazer uso da palavra. Saudar também demais pessoas que estão entrando de forma online, já temos uma grande assistência ali, as pessoas estão entrando, citar carinhosamente, chamar ela de Preta, né? Assessora do deputado Frederico Antunes, também está participando, e os demais que estão entrando de forma online ali. Vereador Bolson. Gostaria de saudar o presidente da comissão, vereador Moisés, presidente da casa, vereador Anilton, representante do executivo, doutor Daniel, pessoal que nos acompanha, os colegas vereadores, sintam-se todos saudados, aqueles que estão acompanhando essa importante reunião. Algumas coisas me chamam a atenção. E aqui eu vou falar de forma bem respeitosa. Me inscrevo para falar. Eu vou falar de forma bem respeitosa, mas de forma que eu fico preocupado com algumas coisas e da forma que as coisas acontecem. Eu lamento que, por questões talvez da pandemia, mas que essa casa não esteja repleta de pessoas. Eu lamento, doutor Daniel, que o executivo não estivesse muito forte aqui nessa casa. Como a gente vê, quando tem projetos que são lançados e vem de forma, às vezes vem diversos secretários. Hoje, eu escutei, pelo menos eu, pela primeira vez, uma palavra oficial do Executivo Municipal. Todos nós, e eu não me encontrava em Alegrete, fomos surpreendidos, doutor Daniel, com a assinatura desse aditivo, como o senhor bem falou, cerca de 23 horas da noite, estranhíssimo isso. Aí eu escuto do senhor que não teve tempo, que foi até o último momento. Eu poderia pensar que foi quase na calada da noite. As informações extraoficiais que se tinham era de que não seria assinado esse aditivo. O senhor vinha colocar para nós, na reunião, que não houve tempo para uma discussão, me parece subestimar, talvez, a inteligência das pessoas. Desculpe a forma que eu estou falando, mas assim, ó, foi de uma forma
surpreendente. Nesse episódio, mostrou uma falta de empatia democrática para uma discussão de um tema tão importante com a sociedade alegretense. Não se pensava, não corria, e essa casa aqui, ela ecoa as coisas que acontecem na cidade. Em nenhum momento, pessoalmente, eu vi uma possibilidade de ter assinado esse aditivo. E ocorreu na última hora. Quando a gente escuta e entra o imbróglio jurídico, às vezes os mais antigos aqui da casa vão se lembrar do vereador Paulo Rogério. Vereador Paulo Rogério, presidente Anilton, uma vez ele fez um projeto de lei nessa casa e aconteceram tantas emendas no projeto que ele veio para essa tribuna e disse: olha, eu fiz um filho, eu não reconheço mais o meu filho, um tirou o braço, o outro botou outra cabeça, outro... Vamos imaginar que uma legislação de 2010, de um contrato de 2010, vai ser permissivo o resto da vida para se colocar aditivos quantos e quando quiserem? Será que essa é a lógica de um processo que se discute água? Então, a coisa às vezes está transcendendo até aqueles que são favoráveis, e eu tenho elogios ao serviço prestado para a Corsã, e tenho também situações que também me desconfortam. Vou citar um exemplo, e eu não sei se isso está ocorrendo agora, e o porquê, porque está esse aditivo. Eu tenho um imóvel em Santa Maria que estou reformando, e estou separando a água do condomínio. Bom, foi-me exigido na prefeitura o projeto hidráulico, projeto do meio ambiente, e depois disso eu tenho que agendar na Corsã. Faz 45 dias que eu espero. 45 dias. Aí a pergunta que eu faço: isso são a parcela de serviços que deixam a desejar da Corsã? Ou já será estratégia para desmerecer, desconstruir os serviços da empresa? Então, assim, a questão de trazer para essa discussão da casa, eu acho que faria bem para todos, faria bem para o Executivo Municipal. A gente sabe que dentro da casa tem posições contrárias e a favor do aditivo, que poderia ser discutido, que poderia o senhor estar hoje aqui com a presença mais do Executivo. A gente não escutou, eu pelo menos, e me perdoe porque eu não estava aqui naquela véspera do Natal, uma palavra oficial, a primeira vez que eu pessoalmente estou escutando é hoje, do secretário do município, e que a gente poderia, sim, talvez, ter construído, e é lógico, mesmo que a casa pense diferente, o prefeito poderia ter as suas prerrogativas de entendimento legais e jurídicos para seguir com o seu pensamento e com o seu projeto. Fica essa manifestação, senhor presidente. Esperamos aí que continuemos com uma boa reunião. Obrigado. Inscrito o vereador João Leivas. Presidente Anilton, nosso presidente do nosso Parlamento Municipal, presidente da nossa Frente Parlamentar em Defesa da Água, vereador Moisés, Daniel Rosso, procurador do nosso município, demais colegas vereadores, representantes da Corsã aqui presente. Ao longo dessa discussão, digamos assim, desse debate, a gente tem sempre sido pautada por um posicionamento contrário à privatização da Corsã. Já
tivemos vários encaminhamentos, né, vereador Anilton, inclusive em esferas estaduais, procurando os nossos representantes para tentar demover eles dessa ideia, que não foi frutífera, como o senhor falou, das 3 ações das 3 medidas que eram possíveis, 2 já foram superadas por quem é a favor da privatização da Corsã. Temos aqui também um entendimento de que, por mais que sejamos contrários, sabemos que há sim uma pressão, digamos assim, forte a nível estadual para que isso ocorra. E dentro dessa pressão, ela está sendo pautada em várias incertezas. E essa, acredito que seja a principal, que esteja martelando e conduzindo os prefeitos a assinarem o aditivo. A principal dela seja em relação à tarifa da água e à extinção da tarifa social. Aí eu gostaria de perguntar ao Rogério, se possível, se os municípios que não assinaram o aditivo, como fica a questão da tarifa, se vai haver essa majoração que o governo estadual está propagandeando aí para todos, quando vem e mostrar os benefícios sobre a venda da Corsã, se a tarifa social vai sair e se o IPCA, que é o índice, vai ser alterado, que é até 2027, se eu não me engano, né? Se há a possibilidade de alteração desse índice. E também, como colocou o procurador Daniel Rosso, a questão do rompimento contratual unilateral por parte da Corsã. Essa, acho que é a principal inquietação dos prefeitos e que não deixa de ser justa também a preocupação, né? Saber o que vai ocorrer dentro de todas essas incertezas. O senhor tem alguma coisa para nos clarear nesse sentido? Obrigado, presidente. Inscrito o Rogério Ferraz, representando o Sindiágua. Bem, estão ouvindo bem aí? Sim. Eu queria dizer primeiro que os principais culpados por essa situação ter chegado aonde chegou, né, são os deputados estaduais do Rio Grande do Sul. Né? Como já disse aí, eu acho que foi o vereador Bocão que falou, né, são os grandes culpados, porque aceitaram passar às pressas na Assembleia Legislativa um projeto que estava muito mal desenhado por uma pessoa que tinha um único objetivo de pressa para ser candidato a presidente da República. E agora jogaram os prefeitos e a população neste processo no qual nos encontramos. Eu queria dizer também que os prefeitos, geralmente, quando eles têm coisa boa para anunciar para a população, vou fazer uma obra lá na vila tal. Ele pega uma mesinha na prefeitura, vai lá naquele mercadinho da esquina da vila, bota uma caixa de som, chama a população para anunciar a grande novidade do calçamento daquela rua ali, que ele conquistou a verba e está lá levando isto para a população. Geralmente é assim que você faz correto. O gestor público, quando faz, tem que alardear, tem que propagandear mesmo que faz. Né? É assim a política. Agora, tu assinar à meia-noite, tu assinar um documento e esconder esse documento a 7 chaves dentro da prefeitura, é porque o prefeito sabe que isso não é bom para a população. Porque se fosse bom para a população, ele assinava e no outro dia ele estava lá nas vilas mostrando para o pessoal a grande novidade, a grande boa para o povo de Alegrete. E não foi isso que aconteceu. Quanto às colocações do nosso procurador jurídico, gente, eu estou estupefato. Estou tremendamente e negativamente surpreso com a fala do nosso procurador, porque, infelizmente, ele disse aí grandes falácias, grandes mentiras. E não é mentira inventada por ele não está inventando. Ele não está inventando essas mentiras. Eles simplesmente cometeram um erro de comprar as mentiras de quem disse para eles.
É isso que está acontecendo. Porque eu não queria estar na pele dos 233, se valer essa tese do nosso procurador e do nosso prefeito, se valer essa tese de que os contratos se tornarão precários, de que a tarifa social seria extinta, eu não queria estar na pele dos 233 prefeitos que não assinaram esse novo contrato. Porque na tese do procurador, esses 233 prefeitos devem ser cassados. Devem ser cassados porque colocaram os seus munícipes, o seu cidadão, num perigoso jogo de perder o contrato ora vigente com a Corsã e ainda perder a tarifa social. Mas da onde isso, procurador? Da onde que o senhor tirou isso, pelo amor de Deus? Como é que vai ter a caducidade, como é que vai ter a precariedade de um contrato que é plenamente vigente? Esses advogados fajutos que a Corsã comprou por 6 milhões de reais, eles mesmos mandaram um parecer para a Prefeitura de Santa Cruz do Sul dizendo que os contratos, independentemente de assinar esse novo contrato ou não, eles continuam vigentes até o seu termo. Os próprios advogados comprados por 6 milhões disseram isso e o senhor caiu nessa balela contrário a isso ainda, procurador. Mas como isso? A outra pergunta do nosso vereador que nos antecedeu, a gratuidade da tarifa social, mas da onde que tu vai perder isso? O rompimento do contrato, por que que o contrato atual seria rompido acaso o prefeito não assinasse o aditivo? Quer dizer que esses 233 municípios que não assinaram vão perder os contratos? Mas o que que é isso, gente? O que que é isso? Uma cidade do porte do Alegrete, da importância do Alegrete ter esse tipo de interpretação, o grande benefício que a cidade conquistou pela assinatura desse novo contrato foi asfalto, o procurador. Quer dizer que nós trocamos dois aumentos de tarifa, se não vejamos aqui. A partir de 2028, isso o prefeito assinou, tá? Está no novo contrato aí que o prefeito assinou. Eu queria que todo mundo prestasse atenção. A partir de 2028, passa a vigorar nova estrutura tarifária da Corsã, certo? Uma parte fixa e uma variável. A variável vai depender das obras e dos serviços que o município vai precisar. Precisou de mais obra? Mais tarifa. Precisou de mais serviço? Mais tarifa. Eu quero só alertar que nós estamos gastando nessa estiagem um grande volume de dinheiro pela Corsã com carro-pipa para levar água para a população. E não vai aumentar a tarifa por conta disso. Hoje, o novo contrato já permite que serviço extra, tarifa extra. Foi isso que o prefeito assinou. Qual foi a outra modalidade de aumento de tarifa que o prefeito assinou? Se vocês não sabem, a Corsã, em 2019, conquistou o direito de não pagar impostos federais. Né? É a imunidade tributária que chama. Ela só vai ter essa imunidade tributária enquanto pública. Vendeu 51% das ações ou mais, lá em São Paulo, vendeu qualquer porcentagem de ações, ela perde o direito a essa imunidade. Essa imunidade representa em torno de 150 milhões de reais por ano que a Corsã deixa de mandar para Brasília. Pois bem, o que o prefeito assinou nesse novo contrato? Que a perda dessa imunidade será tratada na revisão tarifária, ou seja, 2 aumentos de tarifa. E o procurador disse que nós trocamos esses 2 aumentos de tarifa por asfalto para a cidade. Eu queria sugerir ao nosso pessoal da UABA e também que comente com seus moradores que depois que a iniciativa privada entrar, quando faltar dinheiro para pagar a tarifa d'água, vão lá nesse asfalto que a prefeitura conquistou, arranquem um pedacinho desse asfalto e vendam para conseguir pagar a tarifa exorbitante que a empresa privada vai cobrar, autorizada pelo prefeito. E se há alguma dúvida, vereador Anilton, de que isso é um novo contrato, olhem nesse que eles chamam de termo aditivo, olhem a cláusula 44ª. Lá está escrito: caso realizada a privatização da Corsã, ajustam as partes que o presente termo de conformidade, incluindo eventuais anexos, constituir-se-á
como o novo contrato de concessão. O novo contrato de concessão. Está ali no texto que o prefeito assinou. Novo contrato não é aditivo, procurador. Novo contrato é novo contrato. Está escrito ali. E dizer que não deveria passar porque interpreta, né, a legislação, interpreta a lei orgânica. Ora, nós temos parecer de um ex-desembargador que interpretou a lei orgânica e diz que tem que passar pela Câmara. Qual é que vai valer mais? Não sei. Né? Aceitar também, dizer como grande vantagem que só assinaram mediante a promessa do governo de fazer a prestação de contas do Fundo de Gestão Compartilhada, mas pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, o Fundo Municipal tem o seu regramento. Quer dizer que até hoje o prefeito não sabe da prestação de contas do Fundo de Gestão Compartilhada, mas cadê o comitê desse fundo? Como é que tu vai condicionar, colocar 40 anos ou 80, porque pode renovar ainda por igual período, uma empresa privada dentro de Alegrete para cuidar do nosso rio Ibirapuitã, né? Em troca de saber se está entrando dinheiro ou não no Fundo de Gestão Compartilhada. Mas o que é isso, gente? Que tamanho de debate é esse? É esse o nível de política que Alegrete precisa e merece? Eu acho, gente, que essa reunião aí pode se prestar muito para a gente, primeiro de tudo, a Câmara de Vereadores tem que questionar ao prefeito que papel que o Executivo acha que o Legislativo deve ter. Se é um papel meramente figurativo de estar na cidade só para dizer que nós temos vereadores, que aqui funciona o regime democrático, que nós temos o setor legislativo e que funciona, se é só para isso, para bonito, tudo bem. Agora, se é realmente para cuidar dos interesses do povo, para cuidar daqueles assuntos que, como diz a lei orgânica, né, tem que legislar sobre todos os assuntos do município, que dizem respeito ao município, aí essa importância aumenta. Por quê? Nós temos que saber, o setor jurídico da Casa Legislativa vai ter que se manifestar. Nós não podemos ser, como a Casa Legislativa, um simples homologador das decisões do prefeito. O prefeito, se nós vivêssemos num regime de ditadura, né, a gente não precisaria da Câmara. Sairia muito mais barato para o povo, né? Não precisaria da Câmara, não tem democracia. Bota um ditador lá, ele decide sozinho o que fazer e pronto, liquida o assunto. E quem não gostar, que vá para o diabo. É isso que o prefeito fez. Se nós temos os poderes constituídos no município, é porque eles precisam, sim, se manifestar sobre os assuntos que lhe dizem respeito. E a Câmara de Vereadores foi atropelada, ignorada, desrespeitada pelo Executivo. E isso, vereador Moisés, o senhor, como presidente dessa comissão parlamentar em defesa da água, não por ser em defesa da água, mas eu acho que nós tínhamos que ter uma frente parlamentar em defesa da Casa Legislativa, em defesa da democracia, em defesa da legalidade dos atos do Executivo, né? E é isso que nós não tivemos agora aí nesse processo, e não é à toa, não, que ontem a Corsã teve que suspender esse ato de privatização, né, comprovando que o prefeito está errado, sim, em assinar, comprovando que essa interpretação do nosso procurador jurídico está completamente equivocada. Se tivéssemos chamados para debater um pouco mais sobre isso, a gente teria alertado e não estariam passando por esse perrengue aí. E agora, não vai vir o asfalto, procurador? Não tem privatização, não virá o asfalto, quer dizer, então, que nós vamos ter que dar um jeito de conseguir dinheiro vendendo a água para quem? Né? E não havia necessidade nenhuma, porque se vocês procurar o artigo 11b da lei do marco regulatório, ela diz assim, ó, aqueles contratos que ainda não constam as metas, têm até 31 de março de 2022 para adequá-los. Surpresa, procurador, o senhor não leu pelo jeito. Mas eu vou lhe informar, o seu plano municipal de saneamento aí já constam as metas até 2033 de universalização. Já está ali no seu plano municipal de saneamento, ou seja, nós não precisamos em Alegrete das regras do marco regulatório, porque o nosso plano municipal de saneamento
já estava muito adiantado em relação a isso e já previa essa universalização. Eu acho que faltou à Prefeitura ler o Plano Municipal de Saneamento, ler o contrato de programa com a Corsã e ler, acima de tudo, a legislação municipal. Obrigado, vereador Moisés, pelo espaço. Obrigado, Rogério. Estava escrito o presidente da UABA, o Ayrton Allende. Eu vou pedir permissão para o Ayrton, que o procurador do município gostaria de se inscrever antes da sua manifestação. Pode ser? Que aí o procurador... Obrigado, presidente. Ordem, presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem... Para o melhor funcionamento da nossa reunião, eu penso que a mesa poderia estabelecer tempo. Também acho. Tá ok, então. Vamos pedir 5 minutos? Não, ele falou 20, agora eu preciso... Então, tá bom. Vamos, o senhor pode fazer as manifestações, procurador, e aí nós lhe garantimos o tempo aí, e aí depois nós pediremos aí para os demais inscritos que possam ter um tempo razoável de manifestação para que todos venham a participar dessa importante reunião. Procurador? Muito obrigado, presidente. Eu fico muito triste em escutar... eu conheci o Rogério na prefeitura, agora há pouco tempo, no gabinete do prefeito, e conversamos lá e tal, debatemos. E queria lhe dizer, Rogério, que eu acho que o senhor não me conhece, não é o senhor nem ninguém que vai vir aqui me chamar de mentiroso. Respeito é bom e todo mundo gosta. Tá bem? Então, assim, ó, quem me conhece minha vida, tanto privada quanto pública, que não é o caso do senhor, porque o senhor não viria aqui me chamar de mentiroso nessa audiência pública, sabe que eu não sou mentiroso. O senhor quer discutir teses de interpretação de leis, de interpretação de contratos, ok, estamos aqui para isso. Mas o senhor não vai vir aqui me ofender e não ofender ninguém. Porque aqui é o poder legislativo, tem que ter respeito. E eu estou aqui, sim, representando o poder executivo. E não é porque o senhor tem um cargo num sindicato que o senhor tem direito de vir aqui ofender as pessoas. Só para deixar bem claro. Então, assim, ó, me causa estranheza, fico muito aborrecido com isso, de ouvir esse tipo de coisa, de vir aqui, passar a manhã inteira aqui, mesmo tenho um monte de coisa para fazer na Procuradoria, porque eu respeito muito essa casa. Me causa muita surpresa vir aqui e escutar esse tipo de coisa. Se ele fosse um pouquinho mais educado, ele faria a manifestação como o Dr. Bolson fez, que eu aceito plenamente como uma crítica construtiva. Né? Lhe agradeço, Dr. Bolson. Porque assim, ó, nós, só para esclarecer uma coisa, nós debatemos sim, tivemos audiência pública aqui, presidida pelo senhor, que estava o Sindiágua, estava o prefeito Márcio sentado nessa mesa aqui do seu lado, estavam o pessoal aqui da Corsã, a quem eu tenho muito carinho e respeito, tenho um primo, inclusive, que trabalha na Corsã, engenheiro da Corsã, que eles fazem da tripa coração. Falei do asfalto, sim, porque a Corsã, o município fazia asfalto novo, e eu não estou falando aqui do nosso governo, independentemente de qualquer governo, o município fazia asfalto novo, uma semana depois a Corsã ia lá, demoliu o asfalto e não botava o asfalto da mesma qualidade. O senhor sabe disso, ou deveria saber. Então, assim, ó, nós precisamos, sim, de infraestruturas de esgotamento, em primeiro lugar, porque a água não é o nosso problema. Quem é da Corsã sabe, o nosso problema é esgoto. Se nós não assinássemos aditivo, sim, a tarifa social nós não teríamos a garantia que nós temos assinando. Isso está no papel. Não vem me dizer que eu não li, ou que eu não entendi, ou qualquer outra coisa me chamar de mentiroso. E, segundo, nós estudamos a fio isso aqui. E, em segundo lugar, o vereador Bocão aqui colocou que a água é do povo, sim, a água é do povo, exatamente isso, e que Uruguaiana está com problema, e que não sei o que está com problema. Se nós não assinássemos, nós teríamos que fazer o que Uruguaiana fez, nós teríamos que licitar. Assinando, continua a Corsã. E assim, ó,
Ou vocês acham que a Corsã vai dar o mesmo tratamento para quem assinou ou quem não assinou? Não vamos ser ingênuos. Ademais, eu, particularmente, doutor Anilton, aí já é uma opinião pessoal minha, eu não sei por que o governo do Estado quer vender 70% da Corsã. Se acham que tem que privatizar, por que não vendem 48% e ficam com... E aí, porque hoje a Corsã é uma sociedade de economia mista, que o 99% é do Estado e 1% da iniciativa privada, vendem 48% e continuam com controle. Como é o Banrisul. Por que não fizeram isso? Por que vender 70%? Mas isso não depende de mim, não depende de nós. Então é muito fácil chegar aqui e falar um monte de coisa, ofender as pessoas. Senta na cadeira do prefeito para ver como é bom. Se candidata, estamos numa democracia, como o senhor falou. Se candidate. Então, assim, presidente, muito obrigado, então, pelo espaço, pelos esclarecimentos. Continuo à disposição dessa casa, repetindo a quem nutro muito respeito e consideração. Doutor Anilton, meu amigo de longa data, eu era guri, conheci o doutor Anilton declamando lá na ABB, nos churrascos da OAB. Então, seguimos, desculpa alguma coisa aí, mas eu acho que era necessário, depois de eu ouvir o que eu ouvi, infelizmente, né, ser ofendido aqui dentro. Muito obrigado, tá? Continuo à disposição. E eu acho que é isso, tá bom? Obrigado. Obrigado, procurador. Passamos a palavra aí, então, presidente. A questão de ordem. Ainda bem que fica gravado, né? É que assim, Rogério, nós não, é 30 segundos. 30 segundos. Dois inscritos aqui só para a gente poder dar prosseguimento aí. Depois das considerações finais, tu pode fazer a tua manifestação. 30 segundos, só para dizer que fica gravado, e quem eu disse que mentiu foi o pessoal de Porto Alegre, e o pessoal da prefeitura comprou essa mentira. Eu não disse que o procurador tinha mentido, mas está gravado, graças a Deus. Está sendo gravado. Inscrito, então, o presidente da UABA, o nosso amigo Ayrton Allende. Peço que o pessoal ali veja se o Ayrton está conectado, ele está inscrito. Eu acho que a hora que eu falei ele não escutou. Ele não tinha feito a manifestação. Então passamos ao próximo inscrito, então. Não está, né? Se ele entrar, depois o pessoal me avisa, faz favor. O próximo inscrito, então, é o Jader. O Jader, Tá bom. O Ricardo. E aí, depois da manifestação do Ricardo, então, eu pedi que ele seja procurar ser mais breve. Tu ficou por último e já vai ter que ser breve, então. E aí nós vamos fazer as considerações finais, então, depois... o vereador Itamar inscrito, perdão, vereador. Depois, então, o vereador Itamar. Gostaria de fazer um agradecimento aí ao vereador Moisés, como presidente da comissão, também o presidente da casa aqui, o vereador Anilton, os demais vereadores e vereadoras presentes, ao nosso colega Rogério Ferraz, também ao Jader, ao procurador Daniel, também, e os demais presentes na reunião. Só dizer que hoje vim preocupado, peguei a estrada de São Gabriel para cá, preocupado com o que a situação toda essa e a situação do Alegrete, mas ouvindo o procurador do município aqui, fiquei mais preocupado ainda, porque foi perguntado qual é o benefício que o município ganharia com a assinatura desse aditivo, que a gente sabe que esse aditivo aqui vem trazer aumento de tarifa. O prefeito não veio ao público dizer porque está trazendo para a sua população um aumento de tarifa a partir de 2028, tá? Uma nova estrutura tarifária, um prazo de 40 anos, e digo mais, não pode ser só 40, né? Pode ser renovável por mais 40, 80 anos. Então nós estamos falando não para a Corsã, procurador, não para a Corsã, para uma empresa privada, porque a intenção do governo é privatizar. Mas saio preocupado, procurador, porque, pelo que o senhor disse, não tem nada de concreto ainda, né, nessa obra aí do asfalto, aí, seria apenas de boca. E eu só gostaria de lembrar o senhor
que o governador prometeu na campanha não vender a Corsan. Tá? E também, lá no dia 18 de março de 2021, procurador, quando o governador anunciou a venda da Corsan, ele disse que um dos motivos era que a Corsan não teria capacidade econômico-financeira. Tá? E aí eu tenho um documento aqui do dia 31 de dezembro de 2021. Corsan protocola requerimento de comprovação de capacidade econômico-financeira. Então aí a gente já tem 2 motivos para não acreditar. Tá? Então era isso que eu queria deixar registrado aqui. E agradecer mais uma vez a oportunidade e essa casa que tem sido de amplos debates sobre o tema. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Passamos a palavra então ao Jader. Bom dia a todos. Só para reforçar, vou tentar ser o mais breve possível, mas é importante, né, repetir e frisar isso, né, como já foi dito aqui, que não há democracia sem a participação popular, sem a participação do povo, e não houve democracia sem a participação desta casa, sem a participação da Câmara. No momento que o prefeito, né, passou por cima desta casa e assinou às 23h30 da noite esse novo contrato. Também interessante, né, repetir aqui, falar que a importância de manter uma água pública. Como falou o vereador Bocão, né, esses serviços essenciais, né, para a população, né, como água, o saneamento, a energia, o serviço postal, ele tem que estar sobre o poder do Estado, sobre o controle do Estado, sobre o interesse social, do bem comum, e não do interesse, né, da iniciativa privada, não do interesse de uma meia dúzia de pessoas, né, de especulador, de liberal. Porque a gente sabe, né, que o liberal sempre vem com aquele papo, né, que quando os serviços, né, estão chegando lá na ponta, lá nos mais pobres, né, nos mais necessitados, na população ribeirinha, nos quilombolas, na população indígena, né, ele fala que isso aí exonera custo para o Estado, né, e que isso aí tem que acabar, né, que exonera para a população, que é custo para a sociedade. Mas quando esse dinheiro vai para o bolso dele, daí não tem problema nenhum, né, que é o que acontece quando se privatiza qualquer empresa, né. O dinheiro, né, arrecadado, os recursos que vão para o Estado, para os cofres públicos, e que de qualquer forma, né, por mínima que seja, né, ele vai também para a população. A população também vai receber, de alguma forma, ou com algum serviço público, né, na área da saúde, na educação, na segurança. Então, a população vai ter um retorno, por mínimo que seja. Agora, quando estiver na mão da iniciativa privada, zero, nada para a sociedade, o mínimo para o trabalhador, para os funcionários, né, e tudo, a maior parte vai para o bolso, né, de meia dúzia de dono, né, de um grupo, ou às vezes só de um dono. Então é isso que tem que ser dito, né? Essa é a realidade das privatizações. Vamos dar um exemplo aqui na década de 80, na Europa, no governo da Margaret Thatcher e nos Estados Unidos, no governo do presidente Ronald Reagan, houve uma grande onda liberal, né, onde as empresas de saneamento, de energia, várias empresas foram privatizadas, né? E hoje esses países, né, como a Alemanha, a França, eles estão reestatizando essas empresas, estão tomando de volta para o poder público. Por quê? Por causa da incompetência, né, e da falta de comprometimento das promessas que fizeram as iniciativas privadas na época. Que é isso que acontece. É muita promessa da iniciativa privada, né, mas não cumpre nada. Como falou assim, eu sei que tem queixa da Corsan, né, como falou aqui o vereador Itamar, diz que o contrato com a Corsan é muito bom, né, mas ele não é cumprido na sua totalidade. Tudo bem, a gente admite que há erros. Esses erros têm que ser, né, admitidos e têm que ser corrigidos, buscar corrigir esses erros. Mas isso também, com certeza, vai haver na privada e é muito maior.
É só ver, pesquisar qual é a qualidade dos serviços desses países aí, né, que eu citei agora, que estão reestatizando. Porque essas empresas privadas, elas não tinham nenhum comprometimento com a sociedade, né, em prestar um bom serviço, e apenas tinha aquele interesse de arrecadar. É apenas arrecadar. E só que corrigindo aqui o que o procurador falou, que ele falou que se a Corsã for vendida, ela vai continuar Corsã. Ela não vai ser Corsã. É uma privatização, não vai ser mais Corsã. Vai ser uma empresa privada, não vai ser mais uma empresa pública da população. Entendeu? Não, eu só estou repetindo o que o senhor falou aí. Não vai ser pública, vai ser privada. E o que está também no contrato, nesse novo contrato, não sei se os vereadores leram, eu li uma parte que dizia ali, que está bem claro que qualquer serviço extraordinário que tiver, né, que a empresa tiver que investir, que tiver que arcar, vai ser repassado para o consumidor, para as tarifas. Tá? Quero aqui agradecer, desculpa o tempo que eu me prolonguei, e agradecer também, mais uma vez, aqui o espaço aqui que a casa nos cedeu. Aqui. Muito obrigado. Obrigado, Jader. Quero citar a presença... Para a gente se inscrever, que está na janela virtual. Tá ok, só um momentinho. Citar a presença do vereador Éder Fioravante, da bancada do PDT, que acabou de também estar participando conosco aqui, de forma virtual. Inscrito, vereador Itamar Rodrigues, da bancada do Progressistas. Bom dia, vereador Moisés, preside essa reunião tão importante nessa manhã, da Frente Parlamentar da Água Pública. Bom dia ao nosso presidente desta casa, vereador Anilton Oliveira. Bom dia a todos os demais colegas vereadores, a todos que participam conosco de forma virtual, através do Meet, aos que estão presentes aqui. A gente fica ouvindo atentamente os debates, em alguns momentos acalorados, né? Mexe com os brios. E também passa a ouvir, e cada vez que a gente ouve sobre esses aditivos, e eu também sou daqueles que chama de novo contrato, a gente vai descobrindo coisas novas. Por mais que já tenhamos feito umas 2 ou 3 leituras da peça que chegou para a gente. Mas eu penso que nós não deveríamos estar discutindo aqui o teor destes aditivos / novo contrato. Nós temos que estar discutindo aqui o atropelo do Executivo a essa casa. A forma com que foi tratado este tema por parte da gestão atual do município fez com que deixou essa casa, como diz o gaúcho, tirando a erva da cuia. E isso não se faz para ninguém, muito menos para um poder legislativo do município. É importante dizer, e eu quero responder aqui ao Rogério, que fez essa provocação, nós não precisamos de uma frente parlamentar em defesa da casa. Nós temos vereadores posicionados nessa casa e que darão a resposta para esta atitude do Executivo em simplesmente ignorar esse poder e tomar decisões monocráticas que ferem a nossa legislação, a lei orgânica do município, que ferem a nossa comunidade. O artigo da Lei 4.589 de 2010, que autoriza o Executivo Municipal a contratar com a Corsã, a lei que validou o contrato que eu falei aqui ao amigo, que eu penso ser um bom contrato, pena que a Corsã não conseguiu cumprir. Por isso que eu defendo que a água tem que ser municipalizada, ela é pública e sempre vai ser pública e tem que ser nossa. Nós, alegretenses, temos que cuidar da nossa água. É isso que eu defendo. A Corsã, eu tenho pessoalmente o entendimento de que já não atende mais à expectativa, mas fui um dos que defendi nessa casa e assinei um documento contra a atitude da Assembleia Legislativa em derrubar o plebiscito. Eu acho que quem tem que decidir são todos os gaúchos. Pergunta para todos os gaúchos o que eles pensam da Corsã, e a partir daí, então,
se deu o encaminhamento devido, né, a essa autarquia que em um certo momento atendeu a expectativa dos gaúchos e hoje, no meu entendimento, não atende mais. Mas o artigo 4º, eu dizia, da Lei 4.589 de 2010, ele diz que o contrato vigente, ou o contrato com a Corsã, seria de 25 anos. E não tem nessa lei de 2010, essa casa não autorizou o Executivo a renovar esse contrato, nem a alterar cláusulas para que ele tivesse um valor mais, um prazo maior. Então, só isso, no meu entendimento, e eu não sou advogado, mas como dizia um colega, um amigo, a gente sabe ler, né? E como diz o Jaime, hoje gostei, a gente sabe interpretar textos, perfeito. Então, no meu entendimento, só isso, doutor Daniel, já é suficiente para tornar nulo o ato do prefeito. Eu penso que essa casa precisa tomar e vai tomar, nós temos isso já acertado, né? Vai tomar as decisões, dar o encaminhamento necessário e que a altura, né, da atitude do Executivo, essa casa precisa responder, porque isso aqui é um poder. E o colegiado, eu tenho plena convicção que, reunido para debater esse tema, vai tomar a decisão correta, que é manter esse poder na sua altura, na sua dignidade, dando a resposta que a comunidade precisa. A lei orgânica já foi citada aqui, né, artigo 62, a linha 10, artigo 9º, que fala que o município, né, ele vai administrar a sua água. O 62 diz que é competência dessa casa, né, decidir sobre a água. Então, não vejo como puderam ter um outro entendimento do que está escrito da letra fria da lei. Eu penso, particularmente, para concluir, presidente, que nós estamos diante de um ato de improbidade administrativa por parte do Executivo Municipal. E essa casa precisa se posicionar em relação a isso. Essa é a compreensão que eu tenho depois de me debruçar sobre o tema. Eu tenho plena convicção de que o ato do Executivo Municipal, do Prefeito Municipal, em ter assinado um novo contrato, ou que chame de aditivo com a Corsã, alterando cláusulas e assumindo um compromisso como chefe maior do município, que não está autorizado pela lei de 2010, que é o caso do artigo 4º, que muda o prazo de vigência do contrato, é um ato de improbidade administrativa e nós precisamos trabalhar sobre isso. Muito obrigado, presidente. Inscrito está nos acompanhando de forma online o líder comunitário Dimitri. E é o último inscrito, eu só vou lembrar aqui que poderá ser feito também aqueles que estão online. Bem antes. O Ayrton retornou novamente. Tá. Só lembrar os que estão online, se quiserem fazer alguma manifestação, também só chamar ali que o pessoal da técnica nos informa. Antes do Dimitri, então, voltou de novo com a conexão. Está escrito, então, o presidente da UABA, o Ayrton Allende, com a palavra, e depois escrito o Dimitri. Vou pedir, então, que os que estão se inscrevendo agora, né, observem o tempo, então, para que a gente possa dar oportunidade a todos. Em primeiro lugar, bom dia ao presidente dessa casa, vereador Anilton, também ao presidente da comissão, vereador Moisés, demais vereadores presentes na live, demais pessoas que estão assistindo e cooperando aí com a sua visão, com a sua opinião. Não vou me deter em artigos, nem em lei, nem em nada. Minha fala é no seguinte: protesto, é uma indignação. Este governador, né, vem sendo empurrado, obviamente, por este presidente sem noção, que vem empurrando os governadores para o fundo do poço, privatizando tudo que o Estado tem, com a falta de respeito, né? Inclusive dos deputados estaduais
que se vende por abacatelas, foram lá e negligenciaram o plebiscito, onde tiram fora todo o poder da comunidade, todo o poder dos agentes da comunidade de dar sua versão em relação ao caso da Corsã. Isso não é possível. Tem que derrubar tudo isso aí de um jeito ou de outro. Não é possível que isso aí continue do jeito que está. Né? E, pois, por incrível que pareça, o prefeito aqui também foi na mesma balada do governador, né? Trocando aí a Corsã, que é uma empresa, né? É uma estatal que, se bem administrada, ela gera bons resultados, não é? E aí vem, né, o prefeito aí no levar do escuro aí, agarrou e assinou aí, né, esse contrato, esse novo contrato aí. Já tinha ficado, a gente já tinha tido uma audiência pública, né? Apesar de hoje a gente estar aí bastante bitolado, né? Vejo que o aplicativo aí também às vezes nos deixa bastante a desejar. Perdi algumas falas aí por o aplicativo falhar bastante, né? Mas enfim, é o que temos hoje no momento, devido a essa pandemia que nos assola e nos atrapalha bastante. Mas tinha ficado acertado numa audiência pública anterior que o prefeito não iria assinar esse novo contrato aí. E acabou no apagar da luz assinando, né, esse contrato aí e colocando aí a Corsã aí num patamar bem perigoso, né, aonde pode ser privatizado. E aí exatamente a nossa comunidade né, carente vai ficar cada vez mais desprotegida. Então, a minha fala é exatamente isso, uma fala mais de indignação do que propriamente me deter em alguns artigos em lei, porque existe lei de monte, mas veja bem que eles vêm atropelando tudo, né? A falta de consideração e de respeito é grande, né? Inclusive, né, passando aí, né, por cima da Câmara de Vereadores aí, para assinar esse aditivo aí. Então, a minha fala é, né, concordo com o Rogério aí, né, as palavras do Rogério e as palavras, né, de outros vereadores aí que foram bem sucintos e deram o veredito certo, né, para essa demanda aí. Então, era isso aí. Obrigado pela oportunidade de a gente, pelo menos, desabafar, né? Porque a coisa está ficando cada vez mais difícil e está complicado, mas nós temos que confiar na Câmara de Vereadores do Alegrete, que vá tomar uma posição exatamente contrária a tudo isso que vem acontecendo. Obrigado pela oportunidade. Como última manifestação, último inscrito, então, depois nós vamos passar as considerações finais, o Dimitri. Bom dia, vereador Moisés, representando a Frente Parlamentar em Defesa da Água Pública. Bom dia ao nosso vereador Anilton Oliveira, presidente da Casa. Também cumprimento o procurador da Prefeitura, o advogado Daniel, também todos os outros demais vereadores e demais sociedade que se apresenta junto ao plenário, e o pessoal do Sindicato da Água, né? Eu aqui escutando desde o início dessa audiência pública, no caso, estamos aqui, no caso, bem, como diz, uma apreensão, no caso, referente à situação da água no nosso município, no caso. Eu estive presente na outra audiência que teve, antes de ser assinado esse contrato, no caso, e mostrando, no caso, que os bairros, no caso, a gente como líder comunitário vê que muitas pessoas passam dificuldades para pagar a conta de água no atual momento, né? Imagina se vir a ser privatizado, que a gente sabe que muito vai ser aumentar o preço, no caso, aí todas as empresas, seja qual for, se for privada, vai visar o lucro, isso aí vai acabar deixando a pessoa com uma grande defasagem no orçamento da casa, porque vai ter que comprometer uma maior parte da renda para poder pagar a sua conta de água, porque sem água ninguém vai poder ficar, né? E aí vai deixar a pessoa sem outras condições essenciais, no caso, que deveriam ter, como até mesmo a alimentação, o pessoal vai estar bastante defasado, porque vai diminuir o orçamento, e aí a pessoa, no caso, tendo que empregar mais dinheiro na água, é uma pessoa, no caso, que vai ser privada de algumas outras coisas que também são essenciais.
e a gente vendo toda essa parte como membro do conselho do plano diretor, também eu sou credenciado junto à GERGS, no caso, a gente fiscaliza a Corsã, existe muitas coisas que a Corsã em determinados pontos falha, e acaba até atrapalhando a boa execução dos serviços públicos no município, mas isso é uma coisa mínima em relação ao que pode ser prejudicado com a privatização da água, porque a empresa privada dificilmente será controlada, porque a empresa pública tem muito mais ligação política, no caso, a gente tem contato direto com o gerente, se não conseguir vai na superintendência, ou os próprios vereadores conseguem reclamar para a central da chefia, no caso, no estado, e a empresa privada, geralmente é tudo por dispositivos móveis, um call center, não tendo acesso, a gente vê pela RGE aqui, é muito complicado de conseguir um atendimento presencial de qualidade, no caso, e a gente tem que lutar contra isso aí, a gente que está dentro dos bairros, vendo também o pessoal de baixa renda, no caso, que hoje você paga bem menos a água se estando na mão do público, e já não é barato. Imagina se começar um valor bem mais contributivo, no caso, por parte do quem paga água no cliente, no caso. O cliente vai ter que ter uma maior parte do recurso liberado para a conta de água, e sem falar que a qualidade do serviço, no caso, não é a mesma. A gente vê no caso uruguaiano, existe muita reclamação lá, que eu já dei, acho que desde que venderam, está na quarta empresa, foi Foz Uruguaiana, Foz do Brasil, Odebrecht, agora é BRK, é uma coisa que não tem aquele comprometimento. No momento que a empresa que assume vê que não tem lucro, abre mão e deixa a cidade ver navios, no caso. E a gente sabe que os municípios de menor porte também, às vezes, não têm uma sua autossuficiência na sua arrecadação, e no momento que a Corsã balanceia os recursos, tira do que arrecadam mais e investe nos pequenos. E estando uma empresa em cada lugar, no caso, não vai ter como fazer isso aí, no caso. Porque a gente sabe, no momento que privatizar, não sabe se é uma empresa que vai assumir todos os municípios, né? Por isso que a gente é totalmente contra isso aí, e a gente não concorda com essa assinatura do contrato sem o aval da Câmara, no caso, porque, no caso, passou por cima do Poder Legislativo, e nós, líderes comunitários, temos um maior acesso à Câmara de Vereadores. Então, a gente entende que a Câmara de Vereadores que seriam nossos porta-voz, né? E por isso a gente teria que entender, no caso, que a gente poderia passar nossa insatisfação a eles, para eles passar o Executivo. E se eles foram deixados de fora, a gente também entende que a gente ficou de fora, no caso. Mesmo que a gente passe na audiência, os vereadores têm bem mais relação de negociação, né? Por isso a gente demonstra, no caso, a nossa oposição a esse novo contrato. Tá certo? Obrigado a todos, bom dia. Obrigado, Dimitri, líder comunitário lá do bairro Progresso. A gente sempre fica entre Progresso e Prado, mas é do Progresso. Nós vamos dar, então, caminhamento a essa importante reunião da Frente Parlamentar em Defesa da Água. Queremos agradecer a todos que estão presentes, a todas as pessoas que estão presentes de forma online. Tivemos uma participação bastante interessante da comunidade, lideranças comunitárias, representantes de deputados dos diversos partidos. Queremos agradecer a presença aqui dos representantes do Sindiágua, do Ricardo, do Jader, o Rogério Ferraz também. Presidente. Sim. Não, Rogério, eu só precisava de 30 segundos para as considerações finais aí. Pode ser? Nós não iríamos abrir, Rogério, até porque a Câmara vai... Nós precisamos dar alguns encaminhamentos em cima desta reunião aqui, do que foi tratado. O colegiado precisa agora, então, do tempo para fazer os encaminhamentos, até para a gente poder depois... Eu peço essa gentileza, só eu preciso pedir desculpa para o Daniel, né? Eu fiquei tranquilo com a fala dele aí após a minha, porque está gravado, né, o que eu falei. Então, o que eu disse foi que mentiram para as prefeituras do estado todo, e o pecado desses 74 prefeitos que assinaram foi cair nessas mentiras. Então, foi isso, Daniel. Longe de mim querer te ofender, eu sei do teu trabalho aí, né? Tenho admiração pela tua pessoa, pelo trabalho que tu faz, e jamais faria isso. Então, fica aqui publicamente o meu pedido de desculpa, se mesmo assim, depois de tu ouvir a gravação, se tu te sentir ofendido, aí peço desculpas, ok? Um abraço para todo mundo aí, obrigado pelo espaço. Tá bom, então, nós queremos agradecer também ao procurador do município, que está aqui participando também desta reunião, e a todos os colegas vereadores que fizeram a manifestação também, e dizer que a casa estará, então, após encerrarmos aqui, estará reunido, então, com o presidente, vereador Anilton, e os demais colegas, tanto de forma presencial como de forma online,
para tratarmos dos encaminhamentos que serão dados por esta casa e, posterior a isso, então, né, a nossa assessoria de comunicação da casa estará informando a toda a comunidade alegretense quais os próximos passos que este Poder Legislativo estará adotando. Mais uma vez, então, agradeço a presença de todos e que, de forma democrática e republicana, participaram desta importante reunião da Frente Parlamentar em Defesa da Água. Obrigado à técnica que deu suporte para esta reunião, nossa equipe administrativa da casa, imprensa, e queremos lembrar, né, que este contrato ele tem 60 dias desde do que foi firmado para poder ainda ser revogado, revisto. Então é importante cláusula que está prevista aí neste contrato novo. Presidente Anilton, nosso muito obrigado. Deixo a palavra se o senhor quiser fazer o encerramento em definitivo para nós aqui da nossa reunião. Simplesmente agradecer a presença e parabenizar a Frente Parlamentar em Defesa da Água Pública, parabenizar a todos que compareceram, parabenizar o procurador do município que veio aqui de frente aberta, disposto a ouvir tudo aquilo que é ponto contrário em relação ao seu entendimento, mas que ouviu com toda a dignidade, e vamos seguir nesse debate. Nós temos pontos divergentes, mas não temos inimizade. Há uma respeitabilidade muito grande entre todos, e isto é o mais importante. Nós queremos dizer, vereador Moisés, que 11h30 está marcado, e os que estão online fiquem sabendo. 11h30 temos reunião na presidência, na sala da presidência, para que tomemos resolução coletiva sobre o ingresso da ação civil pública pela Câmara, que eu citei no início, e sobre a posição da Câmara em relação ao pagamento da revisão de 10,16 ao Magistério Público Municipal, que desde ontem não paramos de receber denúncia, e esse debate tem que ser levado adiante mais profundamente para que tudo seja esclarecido. Queria agradecer, então, um bom trabalho a todos, um bom dia a todos.